O tema central do ano de 2022, quando se diz respeito à economia, certamente tem sido a inflação, pois esta está em patamares muito altos. Mas além disso, também estamos vendo uma grande alta de juros ao redor do mundo, bem como um aumento do risco Brasil. E esses três elementos compõem o chamado cenário base, que é o que eu irei falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. E se você quiser saber os detalhes deste cenário econômico, fica comigo até o final do vídeo, pois eu vou te passar várias informações de alto nível. E aproveitando que você já vai fazer isso, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Neste vídeo daqui, eu vou declarar os principais pontos daquilo que eu venho chamando de o cenário base. E como eu falei, este cenário base possui alguns pontos que estão todos interligados. O primeiro deles diz respeito à tempestade inflacionária, seguida pelo aperto monetário, pelo fortalecimento do dólar e pelo aumento do risco Brasil. E o primeiro elemento desse cenário é justamente o que eu venho chamando de a tempestade inflacionária. Isso diz respeito às taxas de inflação ao redor do mundo que dispararam para patamares nunca vistos durante as últimas 3 décadas no mínimo. Isso está acontecendo no Brasil, na Europa, em Singapura, nos Estados Unidos e em basicamente qualquer país relevante do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o índice IPCA, que corresponde à média da inflação e que está batendo 12,13%. E essa é a inflação oficial daqui, mas muitos de vocês que vão no supermercado comprar alguns itens ou quando vocês vão abastecer o carro, percebem que o preço não subiu só 12%, subiu muito mais que isso. E a situação inflacionária aqui no Brasil é grave, conforme vocês podem ver através do gráfico que segue aí na tela. O ponto de inflação atual chega até superar aquela grande inflação vista em 2016 como consequência da recessão que vinha acontecendo no Brasil. Mas não é só por lá onde a situação tá feia, pois nos Estados Unidos também não é muito pior, pois existe o CPI, que é o Consumer Price Index, que é basicamente a versão deles do índice IPCA de lá do Brasil, e que esse índice também veio muito elevado. Isso vocês podem ver através da seguinte imagem aí na tela. Atualmente, o CPI está em 8,55% ao ano, o que corresponde à maior inflação desde o ano de 1983. Ou seja, sim, quase 40 anos em que não se viu uma inflação nesse patamar. E quando se olha para isso, deve-se perguntar qual é a causa fundamental. E a resposta para isso vem através da mais famosa lei de toda a economia, oferta e demanda. Pois o que acontece é que a oferta de dinheiro, ou seja, o número de unidades monetárias em circulação na economia, subiu demais ao longo dos últimos anos, principalmente após o Covid. E por que isso aconteceu? Porque os governos imprimiram dinheiro, numa tentativa de combater os efeitos econômicos adversos da pandemia. Um ótimo exemplo disso foi os cheques de auxílio emergencial lá do governo americano, que muitas vezes ficavam lá na faixa dos seus $1.000 por mês, o que fez várias pessoas optarem simplesmente por sair da força de trabalho, deixando seus empregos, principalmente naquelas empresas que pagavam salários mais baixos, como McDonald's, Subway e etc. E em vista disso, muitas empresas tiveram que começar a aumentar os seus salários na tentativa de atrair essa parte da força de trabalho que deixou de integrar a força produtiva. E uma consequência disso foi um aumento dos custos com mão de obra, o que numa economia tende a ser repassado sobre a forma de preços. Então perceba a cadeia lógica, como impressão de dinheiro feita pelo governo acaba gerando uma maior oferta de dinheiro, o que diminui o seu poder de compra. Pois sim, a relação de oferta e demanda se aplica para o próprio dinheiro. Mas não foi só isso que os governos fizeram para poder causar o problema atual. Na verdade, eles pioraram tudo ainda mais através dos lockdowns que foram feitos, o que gerou uma interrupção severa em diversas cadeias produtivas ao redor do mundo, diminuindo a oferta de bens. E aí, quando você junta esses dois fatores, por um lado, uma maior abundância de dinheiro, combinada com uma menor oferta de bens e serviços, gera as condições perfeitas para o nascimento de uma tempestade inflacionária. E estamos vivendo as consequências disso até hoje. Então, quando você for no supermercado e reclamar que está tudo caro, saiba que não é culpa dos empresários, não é culpa das pessoas, é culpa dos políticos e das pessoas que fizeram tais medidas. Mas é claro, a tempestade inflacionária é apenas um dos elementos desse cenário base, pois existe um segundo
que é em grande parte uma consequência do primeiro, que é o aperto monetário. Quer dizer, bancos centrais ao redor do mundo correndo para aumentar as suas taxas de juros numa tentativa de frear essa inflação. A maior parte dos bancos centrais do mundo, principalmente os de países desenvolvidos, possuem o chamado mandato, quer dizer, a função primordial para eles existirem. E essa função, em quase todos os países, diz respeito a manter a estabilidade de preços, ou seja, conter o avanço da inflação. E é por causa disso que bancos costumam praticar as chamadas metas de inflação, ou seja, eles estipulam alguma meta e dizem que a inflação tem que ficar dentro dela. E ano passado, metas de inflação foram sumariamente quebradas em basicamente todo lugar. E quando isso acontece, uma das estratégias dos bancos centrais é subir os juros. E talvez o Brasil seja o melhor exemplo desse aperto monetário, pois em um pouco mais de um ano e meio, a taxa Selic saiu de 2%, como estava, para os atuais 12,75%. E isso porque o ciclo de aperto monetário ainda não parece ter se encerrado. Então significa que provavelmente vem novas elevações por aí. Mas não é só aqui que isso vem acontecendo. Lá nos Estados Unidos, agora em maio, o Banco Central subiu a banda da Federal Funds Rate, que é basicamente a Selic deles, em 0,5%. Isso foi sucedido também pelo Banco da Inglaterra e por alguns outros espalhados ao redor do mundo. Apesar de que, no momento atual, alguns bancos centrais grandes, como o BCE, o Banco Central Europeu, e o Nihon Ginko, o Banco Central japonês, ainda não fizeram esse tipo de movimento. E talvez o fator mais relevante de ser demonstrado acerca desse componente do aperto monetário é que isso gera uma pressão negativa sobre ativos de risco e de renda variável. E aí eu incluo REITs, ações, criptomoedas e etc. Além também dos próprios títulos de dívida, os bonds, que tendem a sofrer com o fenômeno da marcação a mercado. Inclusive, toda essa situação de aperto de juros e das políticas dos bancos centrais tem sido assuntos que eu comentei em vídeos anteriores aqui no canal e que eu irei deixar um link para um deles aqui no izinho. E percebam como até agora nós temos elaborado basicamente uma sequência lógica de acontecimentos. Primeiro houve a pandemia, depois houve impressão de dinheiro, depois teve os lockdowns e a restrição à produção. Consequentemente a isso, veio a tempestade inflacionária. Como resposta à tempestade inflacionária, veio o aperto monetário, e isso vai gerando uma série de efeitos ao melhor estilo efeito dominó. Pois como eu gosto de falar muito aqui, mercados e economia são um sistema complexo no qual existem tantas partes interagindo e formas diferentes de interação, que a mera noção de causa e efeito torna-se impossível de ser identificada, justamente por ter tantos fatores envolvidos que impossibilitam que qualquer indivíduo compreenda o todo. Mas mesmo com essa dificuldade, pode-se sim estabelecer esta sequência lógica de causalidade entre os eventos. E continuando esta cadeia, tem-se que um outro componente do cenário base é a possibilidade de ocorrência de um movimento do tipo fuga para a qualidade, que ocorre quando pessoas de todo o mundo veem essa situação adversa e buscam formas de proteção em ativos mais seguros. E esses ativos tendem a ser as classes de ativos, tais como os títulos de dívida denominados em dólares e emitidas pelo governo americano. E esse é um movimento caracterizado por pessoas de todo mundo vendendo as suas moedas e deslocando esse capital para os Estados Unidos a fim de se proteger tanto no dólar quanto nos juros do governo, o que é um fator que é ainda mais ajudado pelo fato do aperto monetário que está acontecendo por lá. Vide, por exemplo, o título de 20 anos, que começou o ano rendendo 1,5% e agora está acima de 3% de juros. E uma consequência desse movimento do tipo fuga para a qualidade é o fortalecimento do dólar frente às principais moedas do mundo. Isso é uma coisa que a gente pode observar através do chamado Dollar Index, cujo gráfico vocês podem ver aí na tela. Como vocês podem ver, desde maio do ano passado, esse índice vem subindo muito, e essa alta se intensificou bastante agora ao longo do ano de 2022. Curiosamente, o real tem sido uma das exceções a essa tendência, pois é uma moeda que vem se valorizando muito frente ao dólar, possivelmente ajudado pela alta na Selic. Inclusive, esse movimento de fortalecimento do dólar é uma coisa que eu já comentei em um outro vídeo aqui no canal e que eu irei deixar o link aqui no izinho. E um último elemento que é parte desse cenário base diz respeito ao chamado aumento do risco país. Pois o que acontece é, em meio a todo esse movimento,
países que andavam mais fiscalmente e financeiramente frágeis agora podem ser obrigados a subir as suas taxas de juros para poder impedir a desvalorização das suas moedas, o que iria causar uma maior inflação. Só que fazendo isso, tais países se tornam mais arriscados, o que pode gerar a consequências negativas para a precificação de ativos deles. Então, estes foram os 4 elementos do meu cenário base para a economia, e que todos eles correspondem a uma sequência lógica de acontecimentos. É claro que eu não sei prever o futuro, então pode ser que várias das coisas que eu falei aqui ocorram, mas não na intensidade esperada ou que gerem efeitos de segunda ordem inesperados. Eu disse uma vez e repito, economia e mercados tratam-se de um sistema complexo onde qualquer relação de causa e efeito torna-se impossível de ser identificada. E é claro, nada do que eu estou falando nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Obviamente, eu sou um analista de valores mobiliários, então eu posso recomendar qualquer ativo que eu queira. Mas eu não posso fazer isso sem conhecer detalhes como o perfil de risco dos clientes, seu grau de experiência com mercados e seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Portanto, se você deseja contar com uma assessoria profissional de investimentos, além de algumas recomendações, considere nos contactar aqui na Climber. Mas é claro, mesmo com todas essas dinâmicas que eu venho narrando aqui, existe um detalhe que eu preciso comentar, que é acerca da renda fixa no Brasil. Pois, apesar de sim ser um país que está sujeito a todas essas dinâmicas a nível macro, ele também possui algumas características próprias que podem tornar investimentos de renda fixa muito promissores sim, ainda mais no momento atual. E este vídeo aqui como um todo pode ser considerado como uma atualização para o chamado cenário base que eu descrevi ao longo de um vídeo que eu fiz lá na virada do ano. Considerem este vídeo como uma atualização que conta com novos detalhes e que explica melhor as minhas posições. E eu vou deixando vocês com este vídeo que vai ficar aqui na tela final, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.